A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Hoje especial, Breviário da Confiança especial, com a participação do nosso querido Reinaldo Reis, direto lá de São Paulo. O Reinaldo, que é um dos pioneiros da renovação carismática católica aqui no Brasil, um grande ícone aí da renovação carismática, um grande formador, escritor, e que vai nos dar a satisfação, a alegria dessa participação especial hoje no Breviário da Confiança. Dá para perceber que estamos em outro espaço, mas o importante é que ele está vivo, está no meio de nós, está conosco. Estamos aqui junto ao sacrário onde está Jesus sacramentado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Um abraço a você que nos acompanha pelo YouTube, um abraço a você que está nos acompanhando também pelo Facebook, e nós queremos acolher com muita alegria, acolhemos a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, a rádio da Diocese de Quixadá, Cultura FM 102.1. Você que é ouvinte da Rádio Cultura deve entrar em contato conosco através do telefone 88, é o código de área, 998378192. Vou repetir para você, 88 é o código de área, 998378192. Você que nos acompanha pela Rádio Cultura de segunda a sexta às 8 da noite e aos sábados no Breviário da Confiança especial mais cedo às 4 da tarde. Um abraço carinhoso a você que já está conosco ao vivo pelo Instagram. Então vamos chegando e vamos convidando outras pessoas. Vamos lá, Alexia, vamos lá, Ednarda, Crislaine, vamos trabalhar missionários, missionárias, porque hoje nós temos um breviário muito especial com a participação do Reinaldo Bezerra, que já vai entrar conosco. A gente já vai começar daqui a pouquinho a fazer uma rapidíssima apresentação, enquanto o povo de Deus vai chegando. Então você que está nos acompanhando agora, vamos convidar outras pessoas, envia o convite para que tenhamos mais irmãos, mais irmãs participando conosco aqui neste Breviário da Confiança especial. Vamos convidando, manda para os seus grupos de amigos, para as pessoas que você gosta, para aquelas pessoas do seu círculo de amizade que trabalham com você. O importante é que estejamos juntos neste momento de reflexão. Combinado, Vicentina? Vai chegando e já vai convidando outras pessoas. Nós já vamos acolher o Reinaldo, que já está aqui conosco, para que a gente possa contar com a sua participação neste dia especial aqui do Breviário. Tema hoje muito importante, muitas vezes esquecido, e que a gente precisa recordar e ter isso muito presente no nosso coração. Querido Reinaldo, bom dia. Bom dia, que alegria estar com vocês. Deus abençoe, Maria, derrame as suas graças. Amém. Reinaldo, primeiro, realmente, muito obrigado de você conseguir colocar na sua agenda esse tempo para estar conosco, né? Eu espero que o som e a imagem estejam chegando bem aí. Está me ouvindo bem, me vendo bem? Bem, muito perfeito. Muito bom. Louvado seja Deus. Reinaldo, então a gente começa sempre fazendo uma rapidíssima apresentação. Eu vou falar um pouquinho, depois você fala também, para aqueles que nos acompanham, sejam através do nosso perfil da comunidade Mariana Boa Semente, seja através do seu perfil, Reinaldo. Então, sim. Meu nome é Pádua, Antônio de Pádua. Eu sou leigo, sou casado, tenho 3 filhos. Moro em Quixeramobim, na paróquia de Santo Antônio, e nós estamos aqui neste espaço fazendo o Breviário da Confiança desde maio. E é um momento de reflexão, de crescimento na graça de Deus, através de um livro muito especial, escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, um livro muito antigo, publicado pela editora Cleofas, e que estamos resgatando também aqui através das redes sociais, levando até você essa reflexão diariamente, às 9 da manhã, ao vivo pelo Instagram, e depois ficando a reprise no YouTube, no Facebook, e também pela Rádio Cultura de Quixadá, 102.1.
Nós fazemos parte de uma comunidade, a comunidade Mariana Boa Semente, uma comunidade de espiritualidade carismática, mariana. Temos uma missão de modo particular nas paróquias e estamos procurando, através da nossa realidade de diversos estados de vida, solteiros, casados, religiosos, sacerdotes, colocar a vida a serviço. E vamos retomar aqui com o Reinaldo. Houve uma queda da internet, vamos ver agora se a gente consegue estabilizar a conexão com ele para que ele faça a sua... O Reinaldo tentando conectar. Vamos ver. Você que está conosco, Alana, Liduína, nosso som está bom, nossa imagem, para a gente identificar se o problema da internet é nosso ou lá do Reinaldo. Vamos ver. Olá, Jussara, seja bem-vinda. Vamos aguardar aí o Reinaldo voltar a entrar. Conexão. Não está sendo possível a sua conexão. Ele até já esteve conosco agora há pouquinho, mas a transmissão caiu. Bem, a Alana está dizendo que está legal, a Simone também, né? Então, só aguardar o Reinaldo. A irmã Catarina, que está nos assessorando hoje, se possível, entre em contato com o Reinaldo e pede para ele se posicionar em um outro espaço, né, com a internet mais favorável. É possível que seja o sinal da internet do Reinaldo que não está favorecendo. Vamos aguardar um novo contato do Reinaldo. Vamos pedir à irmã Catarina que entre em contato com ele para ver se a internet dele pode ser melhor posicionada, né? Fica aqui pertinho, tá bom, irmã? Qualquer coisa eu te puxo para participar no lugar do Reinaldo. Mas vai dar certo. O Reinaldo já fez uma entrada, eu acredito que o problema está na internet que ele está utilizando, mas se ele muda de lugar, já vai favorecer, né? Vamos fazer uma nova tentativa, ele está entrando aqui de novo, vamos ver se dá certo agora. Vamos lá. Reinaldo Bezerra, grande homem de Deus, com certeza tem muita coisa boa para nos dizer. Opa, Reinaldo, agora deu certo. Deu certo, vamos ver se continua. Vamos lá. Reinaldo, então, eu já fiz minha rápida apresentação. Agora, Sim. Iríamos para aqueles que não me conhecem, né, que estão acompanhando agora esse momento, que você falasse um pouquinho rapidamente, né, quem é você, para a gente, depois dessa apresentação, entrar então, no tema de hoje do breviário. Claro. Eu sou o Reinaldo Bezerra dos Reis, sou da Arquidiocese de Sorocaba, no estado de São Paulo, e eu participo atualmente do Serviço Brasileiro de Comunhão, do CARES, e participo do Centro de Estudos Renovação no Espírito, o CERN. Né? Já fui coordenador nacional da renovação e tive a graça de viajar pelo Brasil todo e também de conhecer muitas dioceses, muita gente e a realidade das comunidades. Né? Sempre tivemos muita proximidade com as comunidades. Pádua mesmo eu conheço há muitos anos, né? Com a graça de Deus. E hoje eu vivo na comunidade Dois Corações, uma comunidade que trabalha com o Agapiterapia, um retiro por cura interior profunda. E sou administrador de uma Santa Casa e estou trabalhando em casa. Que coisa boa. Reinaldo, você nasceu aonde, Reinaldo? Diga aí para o povo de Deus. Eu nasci em Santa Adélia, mas meu pai nasceu no Crato. Era isso que eu queria ouvir. Você tem raízes aqui no Ceará, é isso? Ceará. Bezerra dos Reis é uma família do Crato. Aí da Serra do Ará. Eu acho que a internet, Reinaldo, não está nos ajudando. Já houve uma outra interrupção. Então, vou pedir à irmã Catarina para fazer um contato com o Reinaldo, se tem um outro espaço na residência dele, com um sinal um pouco melhor, se ele está usando dados móveis, porque isso às vezes não favorece, né? O Reinaldo caiu novamente. Mas vai dar certo, povo de Deus. Vai dar certo, Cristina. Osmira, vai dar certo. Vamos lá. Carol, tudo bom, Carol?
Ontem, falando sobre Nossa Mãe Santíssima, dia de Nossa Senhora das Graças, e a Mariana Poste. Então, a irmã Catarina está aqui tentando acesso com o Reinaldo. Acho que se ele modificar o local. Vamos lá, mais uma tentativa, irmã. Fica aqui pertinho, irmã, para mim te ver. Eu não vou te puxar, não, fica tranquilo. Deixa eu ver aqui. Oi, Rogério, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Vamos lá. Porque a bênção é grande. Voltamos, Reinaldo. Estou ligando um 4G aqui perto para ver se ajuda a gente. Pronto. Tá bom? Então, se cair, eu vou entrar. Você está usando dados móveis? Sim. Você tem a internet aí por roteador, sem ser dados móveis? Eu tenho por roteador, mas agora eu estou ligando aqui um 4G da Vivo. Para ver se fica mais estável, né? Talvez fica mais estável. Você estava antes do roteador, é isso? Isso. O roteador. Vai dar certo, se Deus quiser. Vai dar certo. Vai. Muito bem. Então, nós começamos agora propriamente, entrando em oração, e hoje nós temos essa presença maravilhosa do Reinaldo, que é um homem do Espírito, né? Reinaldo tem, inclusive, um livro sobre o Espírito Santo, não é isso, Reinaldo? Você tem outros livros também? É a minha... Outra interrupção. Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Deu uma falhadinha aí. Reinaldo, então, vamos fazer uma oração, mesmo breve. Nós pedimos que você reze e ore conosco, invocando o Espírito Santo, para a gente entrar na leitura e na reflexão do texto de hoje. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã e pedimos que o Senhor nos assista agora com o Seu Espírito Santo, que Ele venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que tudo aquilo que aqui refletirmos seja para a nossa edificação e para a sua glorificação. Obrigado por esse momento, Senhor, e alcance com as suas graças todos os que estão nos seguindo nesse momento de reflexão. Obrigado, Senhor, Espírito Santo de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança deste dia 28 de novembro. O tema de hoje, o sofrimento e o purgatório. Aliviemos as almas do purgatório, diz São João Crisóstomo. Aliviemo-las por tudo o que nos penaliza, porque Deus tem cuidado em aplicar aos mortos os méritos dos vivos. Escreve Berlioz: o sofrimento é a grande satisfação que o Senhor pede aos devedores da justiça. Logo, soframos pelos nossos mortos, a fim de que eles sofram menos. Se tivéssemos uma fé mais viva, uma caridade mais ardente, que mortificações nos imporíamos a nós mesmos para libertar do purgatório nossos parentes e amigos. Eles que tanto nos amaram, que sofreram, talvez por nós, e estão agora sofrendo de maneira tão horrível. Já que não somos capazes de tamanhas penitências, como santos, tenhamos generosidade para alguns pequenos sacrifícios. O sacrifício de um prazer, de uma afeição perigosa, de uma leitura má, de uma vaidade, etc. Escolhei a melhor vítima, aconselha o Padre Félix. Escolhei-a, sobretudo, no fundo de vosso coração. Por aqueles que amais, sacrificai o que tendes de mais caro. Sacrificai-vos a vós mesmos, e que o preço do sacrifício pessoal se torne o resgate do sofrimento. Vejo, acrescenta o Padre Berlioz, vejo essas almas felizes elevarem-se para o céu nas asas de nosso sacrifício.
de nossas austeridades e sofrimentos, objeto de consolação e de esperança. Ó meu Deus, ó Jesus crucificado, fazei-nos compreender o valor do sofrimento. Reinaldo, nos ajude. Rapaz, eu acho que essa colocação é de uma riqueza, Pádua, que por vezes a gente não se dá conta. Eu acho que é uma grande conquista cada cristão descobrir que ele pode se beneficiar e aplicar o seu sofrimento a favor dos outros. Então, todo mundo sofre, né? O mundo não se divide em pessoas que sofrem e em pessoas que não sofrem. Todo mundo sofre, mas a diferença está em que alguns sofrem tendo fé e outros não tendo fé. E que terrível é sofrer sem ter fé. Porque daí o sofrimento fica sem sentido, né? Fica um sofrimento vazio. E isso leva até a desesperança, a pessoa se questionar, né? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Por que Deus deixa acontecer isso comigo? E não entende que pode se beneficiar do sofrimento. Não é que Deus queira que nós gostemos de sofrer, mas o sofrimento é inevitável e a gente pode usá-lo de maneira positiva na nossa vida espiritual, né? Então a pessoa vai ter que descobrir que na perspectiva da cruz, todo o sofrimento tem sentido. Todo sofrimento tem sentido. E é só na perspectiva da cruz. Senão o sofrimento fica vazio. E quando eu descubro isso, e ainda agora tomo consciência dessa possibilidade, puxa vida, eu posso direcionar, eu posso comungar, eu posso partilhar esse meu sofrimento com lucratividade espiritual para as almas do purgatório, dos meus queridos, dos meus amigos, dos meus familiares. Não é? Então, aquilo que a Carta aos Colossenses nos diz, né? Paulo fala, hoje eu completo na minha carne aquilo que falta ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a igreja também decente. Né? Então a gente pode, veja que maravilha, né? A gente quando, então, aceita com resignação, com esse sentido de fé, e aceita entrar nessa participação do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, que é a igreja, então a gente pode levar um refrigério para os nossos amados que partiram, e como diz o texto, que às vezes tanto fizeram por nós, né? Então, para mim, a beleza do texto está nisso, né? Opa, pera um pouco. Essa renúncia que eu faço de alguma coisa, né? Às vezes é uma renúncia opcional, que eu não tenho obrigação de fazer, né? Ah, estou com vontade de tomar um sorvete. Posso não fazê-lo e essa renúncia oferecer esse pequeno gesto, já que a gente não é capaz de grandes gestos, como diz o texto, né? E tem vezes que eu tenho que renunciar mesmo por conta do pecado, por conta do estado de graça meu. Então, tem situações em que o pecado me tenta e eu renuncio, né? E sofro, e dói. Isso tudo, agora eu posso ter essa alegria. Apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da renúncia, da mortificação, eu posso saber que estou contribuindo positivamente para com o alívio dos nossos irmãos que já partiram, né? Então, eu acho que essa é uma conquista muito grande mesmo. Dá mais sentido ao nosso sofrimento. Amém. Reinaldo, eu gostaria que você nos ajudasse falando um pouquinho sobre essa realidade que hoje o Breviário da Confiança está contemplando, que é o purgatório. Neste mês de novembro, né, para você que sempre acompanha o Breviário da Confiança, já sabe, né, mas para você que está pela primeira vez conosco, este livro é uma riqueza, ele tem um texto para cada dia do ano. É um breve texto para cada dia do ano. Foi escrito por um padre muito santo lá de Taubaté, o Monsenhor Ascânio Brandão. Uhum. Ele procura, mês a mês, fazer uma abordagem dentro da temática daquele mês, o que aquele mês espiritualmente nos sugere.
E no mês de novembro, né, você que está nos acompanhando, se você participa assim, o pouco que seja da igreja, você sabe que nós temos duas grandes celebrações no início deste mês que nos recordam a realidade da eternidade. Né? Nós celebramos Todos os Santos, e aí lembramos de uma grande, maravilhosa porção da igreja, que a gente chama de igreja triunfante, né? Daqueles que já estão junto a Deus, na glória do céu. E ali no dia seguinte a gente celebra uma outra realidade, rezamos pelos nossos fiéis defuntos, nós fazemos a visita às suas sepulturas, no cemitério, e aí a gente recorda de uma porção muito valiosa também da nossa igreja, irmãos nossos, pessoas nossas, que estão também vivos como nós estamos vivos na perspectiva do céu, mas que estão numa realidade chamada purgatório. E por isso, nesse mês de novembro, todos os dias, os textos estão nos falando sobre a realidade da morte, da eternidade, do céu, do purgatório, de como lidar com a separação com os nossos entes queridos. Tem sido uma riqueza. Se você está pela primeira vez hoje no Breviário, procure acessar no YouTube ou mesmo no IGTV do Instagram, esses dias do mês de novembro, outros dias também. Mas se você tem interesse de ouvir sobre essa realidade específica, as realidades além túmulo, as realidades futuras, tem sido esta a temática. E hoje, o Monsenhor Ascani está trazendo, como o Reinaldo dizia, a importância de aproveitarmos. Deus não desperdiça nada, não é, Reinaldo? Isso. Tudo rege para o nosso bem, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E hoje ele está nos falando sobre o purgatório. Todo mundo já ouviu falar, eu acredito, sobre o purgatório. O problema é que a gente tanto esquece dessa realidade. Tem uma das páginas, viu, Reinaldo, do breviário desse mês de novembro, que o título é Os Esquecidos. Muito forte essa página, porque ele fala exatamente isso, que os nossos irmãos, eles foram esquecidos, às vezes até por nós, né? Assim, verdade. Aquela lembrança mais viva, a gente sabe que fica muito forte nos primeiros tempos, nos primeiros anos. É claro que uma saudade, uma memória carinhosa, principalmente se é uma relação muito forte, perdura. Mas na agitação do dia a dia, do corre-corre, é vida que segue, é vida que continua, a gente esquece até aqueles que moram com a gente, quantos velhinhos, quantas velhinhas, quantos idosos que não morreram ainda estão esquecidos. Quanto mais os que já morreram, estão vivos, né? Então, é importante a gente lembrar dessa realidade. Reinaldo, fala um pouquinho para a gente sobre o que é o purgatório, né? Quem está lá e por que a gente tem que rezar por eles, por que é tão importante rezar por eles? Então, a doutrina do purgatório quer nos ensinar que a entrada no céu se dá por uma purificação plena, né? São pessoas que conseguiram, pela sua vida, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus plena. Então, tem a promessa de entrada no céu. Mas a igreja foi percebendo, e tem um fundamento bíblico, que também deveria existir um lugar onde quem tem penas leves a cumprir permaneça no céu, mas com a esperança de que vai entrar. Diferente do inferno. O inferno é revogável, quem está, está. Mas deve ter, pensa a igreja, um lugar onde as pessoas terminam o seu preparo para chegar à beatitude da visão de Deus, né? Então, assim, é uma doutrina que foi por algum tempo muito controversa, ainda é para algumas tradições cristãs. Então, muita gente não crê que possa haver essa comunicação de oração com os que já faleceram. Mas, por exemplo, no Antigo Testamento, no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículo 46, estimulado a oferta de sacrifícios, de orações, pelos mortos, pelos que já morreram. Então está ali bem claro. Então,
os mortos, os falecidos, serão beneficiados com esses sacrifícios, com a nossa oração, né? Então, os irmãos de tradições cristãs não católicas, eles não têm esse livro na Bíblia deles, né? São 7 livros, esse é um dos que não tem lá. Então, por isso, eles se aferram um pouco nessa rejeição. A igreja, cuidadosamente, foi através dos tempos, enunciando de maneira adequada. Então, hoje, se você pegar o catecismo da Igreja Católica, ele tem lá um enunciado muito bem convincente, né? E já baseada também, não só no Antigo Testamento, né? Porque eles têm um livro como apócrifo, ele não é, ele é um deuterocanônico, né? Não está na lista do cânon. Apócrifo é outra coisa. Mas aí, por exemplo, Evangelho de São Mateus, quando fala um trecho muito conhecido, né? Para toda blasfêmia contra o Filho será perdoada. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, nem no século futuro, nem nessa vida e nem na vida futura. Ora, então deve haver possibilidade de pecados que têm perdão nessa vida e possibilidade de que tem pecados que poderão ter perdão na vida futura, né? Então, por dedução, senão não precisava falar que não vai ter nem agora e nem depois. Então, mas exatamente para esse específico pecado, né? Ele chega até a fazer essa comparação terrível, né? A ofensa contra Jesus terá perdão. Contra o Espírito, quem blasfemar, não tem nem agora, né? E nem depois. Depois onde? Né? Nós estamos lá, então é bem fundamentada também do ponto de vista... E a gente tem bastante outras passagens que vão nos dando conta, o rico Lázaro, o rico e o pobre, né? Um que está num lugar que não pode alcançar, mas é possível que o outro passe por esse lugar, passe para além desse lugar, né? Então, até do ponto de vista antropológico, filosófico, não é possível a gente crer, né? Eu tenho quantos pecados veniais? Você tem quantos? Não é possível crer que a gente não vai ter a oportunidade de se redimir e de pagar essas penas que são leves. Quem não teve essas penas, quem conseguiu inclusive controlá-las, vai para o céu. Então, tem um texto de São João Crisóstomo, que o texto aí começa com ele, né? Tem um outro texto dele que fala o seguinte, padre, deixa eu pegar aqui para ver. Ora, falando assim, a igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Isso é o catecismo. Agora São João Crisóstomo fala assim, levemos-lhes socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes leve alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. Né? Veja, se lá Jó foi possível, por que agora o nosso sacrifício não possa ter o mesmo efeito? E aí então ele fala dessas diversas coisas. Olha, a gente pode oferecer coisas relativas à esmola, a indulgências, que eu posso lucrar em algumas atividades religiosas, e as obras de penitência. Então, e de mortificação, por exemplo, né? As minhas constantes... a gente vai aprendendo a renunciar a coisas simples, porque é elas que nos dão possibilidade de ser capazes de renunciar a coisas maiores na hora da exigência, né? Então, vamos em socorro deles. Se lá foi uma oferta que conseguiu tocar aqueles que não eram diretamente os autores da ação, agora nós podemos conscientemente
ao fazer ou ao passar por esses sofrimentos, oferecer a favor dos nossos irmãos, né? Então, é uma doutrina que ela foi enunciada, ela não foi inventada pela igreja. Ela foi elaborada e anunciada com base em diversos textos e depois com a consagração de muitos doutores da igreja, né? Só para confirmar aqui do catecismo, fala assim, olha, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. A igreja denomina de purgatório essa realidade, né? Onde nós vamos ter essa purificação, né? Então é bem claro, olha, os que morrem na graça e na amizade, mas não estão completamente purificados, eu não estou. Se não tiver o purgatório, eu estou desesperado. E agora sabendo da importância da oferta, né, que a gente sabe teoricamente, mas nunca para pensar assim, agora eu vou esparramar isso pela minha família e por todo mundo, para que a hora que eu estiver no purgatório, se lembre de mim. É verdade. O Reinaldo, inclusive, nesses dias, lendo também sobre isso, se eu não me engano, foi Santa Catarina de Gênova, ela é uma das que escreve muito a mística, fala muito sobre o purgatório. Você que está em casa também, tem uma frase assim, até descontraída, mas que tem um sentido, né? Ela diz o seguinte: quando nós vamos para um lugar desconhecido, né? Quando a gente vai para uma viagem, por exemplo, uma outra cidade, para um outro país, em que a gente tem, ou tem pelo menos a perspectiva de ir, né? A gente procura saber informações de lá. Né? Não é assim, Reinaldo? Então, quem quer assim fazer uma viagem, né, para outro estado, tem que saber. A gente pergunta, liga para alguém de lá, procura saber se lá é frio, se é quente, como é qual que é é o ambiente. A alimentação, como é que é. Exatamente. Então, ela diz assim, o purgatório é uma realidade muito mais possível e provável do que a gente imagina. E pelo que você explicou, realmente né? Então, não é algo desejável, a gente tem que desejar o céu, lógico, né? Mas é claro que entre o purgatório e o inferno não tem a menor comparação. Quem está no purgatório, você explicou, vai estar completando uma purificação que não foi suficiente nesta vida, mas só tem porta de saída para o céu. Porém, é um local de sofrimento, exatamente porque é um lugar de purificação, né? E esse processo de purificação passa pelo sofrimento. Então, é uma realidade que a gente esquece muito, né? Esquece para nós, né? Para dizer assim, o que é que eu posso fazer para não precisar passar por lá, né? Embora seja, como você disse, um alento da misericórdia de Deus, porque na nossa fraqueza, muitas vezes a gente não consegue corresponder a todo o aporte de graça, a todo o favorecimento que Deus nos dá, porque Deus nos dá todas as condições para ir direto para o céu, né, Reinaldo? A gente não corresponde. Não corresponde. Então, primeiro, é importante pensar nisso, porque muitos de nós temos uma grande possibilidade, e ainda para agradecer a misericórdia de Deus, de passar por lá. E a gente esquece disso, e nem fala sobre isso, e nem repete sobre isso. E depois, a gente acaba também negligenciando o fato de lembrar que tem muita gente lá, já lá. Muita gente nossa, né? Pais, filhos, primos, amigos, colegas de trabalho. Muita gente está lá ansiosa para entrar no céu. E sofrendo com satisfação, sofrendo com resignação, sofrendo com alegria, sofrendo, sabendo que é justo aquele sofrimento, mas sofrendo e desejando a entrada na glória. E aí a gente pode fazer alguma coisa, né, para agilizar esse processo. Seja
para evitar isso para nós, né? Porque se a gente se aplicar mais na busca de santidade, né, Reinaldo? A gente passa por lá. A gente não tem aquela parada, né? Eu gosto de pensar quando a gente vai fazer uma viagem de avião, geralmente a pessoa pergunta, tem escala? Porque todo mundo gosta de voo direto, chega mais rápido, não tem aquele sofrimento de descer, depois subir de novo, né? Então, se a gente puder fazer um voo para o céu sem escala, é bem melhor. Chega mais rápido, não tem esse aperreio, né? E tem como, né? Embora não seja o tema hoje propriamente, mas pensa nisso aí, né? O que eu vou pedir para você explicar, Reinaldo, a gente está falando aqui, ainda temos aí uns 5, 10 minutinhos para a gente partilhando, depois a gente vai rezar para concluir, mas o tempo está nos favorecendo. O que a gente está falando aqui, a partir do breviário de hoje, de que a oferta dos nossos sofrimentos pode favorece os nossos queridos falecidos que estão no purgatório passando por uma purificação. E você começou bem a reflexão hoje falando sobre o sofrimento, né? E dentro dessa perspectiva, seja para a entrada desses irmãos no purgatório, seja para que a gente não passe por lá, né? Aonde entra essa realidade de purificação? O que é que está sendo purificado, né? O que é que Deus permite? O sofrimento, como você mesmo disse, não é Ele quem provoca, né? Não é Ele quem quer, Deus não é um cruel, né? Divino que se alegra de nos ver sofrer. Mas ele está falando muito purificação, purificação, purificação. Eu queria que você nos ajudasse a entender de que é que a gente precisa se purificar e por que é que esses irmãos estão sendo purificados, de que é que eles estão sendo purificados. Vamos ver se a internet nos ajuda. Aí está dando uma travadinha de novo. Opa, Reinaldo saiu, vai voltar daqui a pouco. Enquanto o Reinaldo volta para responder essa pergunta, né, eu vou adiantando um pouquinho aqui para você, né? Na realidade, no início, né, na origem, ninguém precisava de purificação. Adão e Eva foram feitos puros. Adão e Eva foram feitos puros, né? Essa história de purificação começa com o pecado. Então, o pecado nos deixa desarrumados, né? E aí precisamos ser reorientados, precisamos ser purificados. Vamos ver se o Reinaldo retoma aqui, porque com certeza ele vai nos ajudar bastante a entender essa situação. E quando a gente fala sobre ele, vai nos purificar, de quê? Reinaldo, nos ajuda a entender isso, para a gente entender o que faltou aqui e está sendo feito lá. Tá, mas eu te ouvi, viu? Eu ouvi o tempo todo. Eu ouvi você o tempo todo. Então, é importante a questão do sofrimento que entrou no mundo pelo pecado. Jesus vem exatamente para nos redimir das culpas do pecado. Ah, mas eu não estava lá quando o primeiro pai... Não, eles tinham uma herança de graça que perderam. Não precisavam sofrer, né, Reinaldo? Adão e Eva não precisavam sofrer, né? Se não fosse o pecado, não tinha sofrimento no mundo, né? Vamos lá, voltando aí, a internet não está nos ajudando hoje, mas é importante que você vá entendendo, né? A gente já repetiu muita coisa boa até agora. Você que está conosco, chame outras pessoas, né? Esse é um tema tão importante, a gente não tem noção da importância para nós e também para aqueles irmãos que estão agora mesmo, né? Nesse instante, na expectativa da minha oração, da sua oração, do seu sofrimento, né? O meu sofrimento, o seu sofrimento, podem ser oferecidos por alguém que está esperando só por ele para entrar no céu. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá, Reinaldo. Vamos mais uma tentativa aqui. Voltou. Então, nós temos, inevitavelmente, nós somos de natureza pecadora. Nós somos de natureza pecadora. E Jesus nos dá os meios para a gente superar o pecado,
para a gente suplantar o nosso estado de pecado. E isso exige uma vida de busca de santidade. Então, eu posso ter uma vida regular de religiosidade, mas não tão a ponto de me livrar, de renunciar a todo o pecado. E isso então não me deixa na condição de quem vai precisar dessa purificação. Quem já chegou lá foi purificado. Agora, é importante saber que essa purificação, Pádua, esse sofrimento, ele também vai muito, muito na linha, né, da falta da visão beatífica de Deus, do Pai, que é a nossa origem. O céu é a visão beatífica. A falta disso é o sofrimento. A falta plena disso é o inferno. Né? A alma sem a visão beatífica é o inferno. Né? Não é enxofre, fogo e tal. O estado da alma sem a visão de Deus, sem voltar para aquele para o qual ela foi criada, é um inferno. E temos esse meio termo, que nós não nos purificamos o suficiente aqui, e agora vamos ter um tempo de espera para a visão beatífica de Deus. Isso é um sofrimento. Essa é uma purgação, né, que nós vamos ter que passar, mas sabendo que vamos chegar lá. Né? Diferente, então, como eu dizia, do inferno. Sabendo que vamos chegar lá. Por que nós temos essa possibilidade? Porque Jesus Cristo morreu por nós para nos restaurar, para nos livrar, libertar do pecado e para sermos justificados, né? Não conseguimos totalmente, mas seria assim, em termos humanos, né? Deus seria injusto se eu não tivesse sido capaz de cumprir todas as exigências e fosse direto para o inferno, né? Quanta gente tem uma vida, né, procura uma vida de perfeição, luta, mas tem dificuldades com o pecado, tem, mas está aí na busca, né, cai, levanta, procura crescer, mas tem. Então, procurou viver uma vida em Deus, né, mas não foi totalmente purificado de tudo que não devia aqui. Então, é justo que essa pessoa tenha uma oportunidade de receber essa purificação com vistas ao céu, né? Então, e esse sofrimento, lembrar isso, a gente fala de orações, sacrifícios, penitências, a maior oração que a gente pode oferecer por eles é o sacrifício da missa. Né? Então, vamos ter esse costume. Os antigos tinham mais costume disso do que nós atualmente. Vamos celebrar missas a favor desses nossos irmãos. Esse é a maior das orações que a gente vai oferecer para eles, né? E claro, e pedir para aprender a aplicar, pedir que Deus aplique os efeitos do nosso sofrimento a favor deles. Né? Deus aplique a favor deles, né? Eu já passei por alguns sofrimentos bem complicados, né? E sei como é até libertador quando eu aprendo a entregar isso na mão de Deus. Ainda mais agora direcionando para os nossos irmãos, né? Como que isso dá sentido à vida, sabe? Não tem o que não ganhe sentido. Né? Agora, então, a minha vida tem sentido apesar do sofrimento, quando eu olho para a cruz, e esse sofrimento tem um valor. Tem um valor de. E mais, né? Ele não só vai servir para purificar os irmãos que estão no purgatório, como quando eu me habituo a fazer isso com fé, eu também estou me purificando. Tá me sendo útil. Eu vou melhorando. Né? Então veja que é um trabalho que vale a pena fazer. Né? Vamos ter essa consciência, oferecer sempre as nossas orações, as nossas dificuldades, as nossas renúncias, as nossas feridas, oferecer com fé pelos que estão lá, porque isso também nos capacita a viver melhor aqui a vida que é esperada de nós para irmos para o céu. Reinaldo, antes da gente rezar, aproveitando essa compreensão que você nos trouxe, né, tem uma comparação que
me ajuda muito, eu acho que pode iluminar também as pessoas que estão aqui conosco, sobre essa compreensão do sofrimento, do purgatório e da nossa necessidade de aliviá-lo aos nossos irmãos. Você disse muito bem, o sofrimento propriamente, seja do purgatório, seja do inferno, está com relação a essa ausência de Deus, da visão de Deus, né? E aí a palavra de Deus fala isso, a minha alma tem sede de Deus, né? A questão, né, Reinaldo, é que enquanto a gente está nessa realidade aqui, de corpo e alma, que é a própria realidade humana, né? O nosso corpo, ele às vezes, exatamente por conta da desordem lá, causada pelo pecado original, ele às vezes acaba fazendo ele que era para cooperar com a alma, ter uma ordem perfeitamente harmoniosa aí, às vezes o corpo, que é a nossa realidade, somos corpo e alma, a gente não é anjo, a gente não é animal, a gente é corpo e alma, somos humanos, mas às vezes o nosso corpo, ele literalmente se sobrepõe à alma, abafa a nossa alma, domina a nossa alma e silencia, aparentemente, para nós, a nossa alma lá dentro está gritando, estou com sede, e o corpo está entendendo errado, está indo atrás de dinheiro, de vida, de droga, de prazer e tudo, e ela, eu quero é Deus. Muito bem, quando acontece essa separação, não é, Ronaldo? Então, Reinaldo, isso fica explícito, a alma grita e corre para Deus. Só que essa sede no purgatório, ela vai permanecer ainda um tempo. Como você disse, o sofrimento não é enxofre, não é fogo, é essa vontade de ver a Deus, de estar com Deus. É uma sede. E aí essa comparação que me ajuda, Reinaldo, é a seguinte. O inferno, nessa comparação, é uma sede da maior que possa existir, acompanhada de uma certeza de que nunca ela vai ser saciada. Isso vira, inclusive, um ódio. Ainda tem um detalhe, que não é um detalhe, é uma coisa mais terrível ainda. É alguém que está com uma sede imensa, que sabe que nunca vai ser saciada, e um dos motivos é que a pessoa não quer ser saciada. Você imagina alguém que está com uma sede tremenda e prefere ficar com aquela sede do que ir atrás da água para beber. É assim, é uma coisa meio maluca, mas é isso que acontece quando uma pessoa morre em pecado mortal. Talvez nessa vida, talvez não. Com certeza nessa vida ela não tem, às vezes, essa consciência deste ódio de Deus. Mas morreu nessa condição, a árvore fica onde cai. A pessoa vai e ela não quer. Aí me ajuda nessa comparação, o Reinaldo também. Às vezes diz assim, mas não é possível uma pessoa com uma sede dessa e não querer ir para Deus para beber essa água, né? Aí basta a gente pensar na nossa dureza de coração, uma cena, por exemplo, você vai numa rua, morrendo de sede, aí você olha uma casa ali, aberta, com gente dentro, tem tudo para você ir lá e dizer, por favor, me arranja um copo d'água. Problema, lá dentro da casa tem um intrigado seu, alguém que você não gosta nem de ouvir o nome. Aí você prefere ficar com sede do que bater palma naquela casa e dizer, me dê um caneco d'água. Não é não, Reinaldo? A pessoa que está com esse ódio no coração, se alguém até disser, olha, a casa está aberta, vai, não, aquela ali eu não passo nem na calçada. Mas tu está com sede? Mas eu prefiro ficar com sede do que ir lá. Então, é a realidade do inferno. No purgatório, essa sede que você falou, da visão de Deus, ela existe. E é um sofrimento não tê-la ainda. Então, essas pessoas estão com muita sede lá. Só que o que eu penso, Reinaldo, acho que você concorda comigo, é que a gente parece que às vezes se contenta com isso. Diz, não, mas ela vai ver Deus. Ela está no purgatório, mas vai para lá, não vai matar essa sede. E é mesmo como se a gente visse alguém assim com sede, com muita sede, a gente tivesse um copo d'água na mão que pudesse oferecer, e a gente olha para a pessoa e diz, não, mas aguenta aí um pouquinho. Um dia você vai matar a sede, fica tranquilo, e vai vivendo a vida. Você não concorda não, Renato? Porque a gente acaba vivendo essa indiferença, a pessoa está lá, ela está com sede, e você pode, por exemplo, é a página de hoje, por um sacrifício, talvez até deixar de beber água um pouquinho, durante uma hora, você está morrendo de sede, a geladeira está lá,
o gelágua está aqui. Aí você, não, eu vou oferecer pelas almas do purgatório. Olha, um gesto desse já alivia e apressa essa entrada na visão beatífica. É assim, Reinaldo, estamos certos nesse pensamento. Com certeza, né? E veja, você tocou num ponto da alguém que está lá, eu estou intrigado. O perdão, você vai ver na doutrina de Jesus, é um fio condutor. Né? Jesus chama muito a atenção sobre isso. Se estiver dentro do altar, né? Olha, perdoe porque se não perdoar, o Pai não vai perdoar. Perdoa como nos perdoa como nós perdoamos. Quer dizer, é o eixo do cristianismo é uma vida de perdão, porque a falta de perdão é o princípio de todas as outras dos nossos relaxamentos. Quando eu guardo no coração um ódio, alguém, eu não tenho como equilibrar minha vida com as outras coisas, com as outras virtudes, com os outros frutos do Espírito. O ódio paralisa a minha dinâmica espiritual. Né? Eu estava falando, eu tive um filho assassinado aos 3 anos, né? E no dia, a Reinalda estava no hospital, eu estava em casa, ligamos, ela falou para o padre, eu liguei, o padre estava com ela, e eu liguei para o padre e falei, fala para ela. Foi fulana, perdoa em nome de Jesus, porque eu já perdoei. Isso é libertador. Se nós não tivéssemos feito isso, a nossa vida teria se transformado já num purgatório. Né? E por causa desse perdão, Deus nos usou, fomos entender o para que aconteceu isso. Não o porquê. Né? O porquê tem as suas explicações, mas para quê? O que Deus fez com isso na nossa vida. Então, o perdão para nós foi fundamental. Fundamental. E Jesus veio para perdoar. Né? Morreu numa atitude de perdão. Morreu, quer dizer, Deus não quis o sangue de Jesus derramado, o seu filho sofrido. Não. Deus fez o sacrifício de nos dar o seu filho único, amado, porque era o único jeito dele nos ter de volta. Veja, o próprio Deus faz essa renúncia, né? Dá um filho próprio, ele, o filho, em sacrifício. Né? Para quê? Para nos ter de volta. Então, eu não posso menosprezar esse sacrifício de Jesus, que morreu para nos perdoar. Se ele perdoou, nós temos que perdoar, porque a partir do perdão, tudo vai se edificando ao nosso redor, todas as possibilidades de crescimento espiritual vão sendo permitidas. E isso, eu estou dando um exemplo meio drástico, mas isso precisa acontecer no dia a dia da nossa vida. Né? Aí na comunidade, é uma rusguinha aqui, é uma indiferença ali, né? E aí torce o nariz para cá, não gosta daqui. Nossa família é a mesma coisa. Então, temos que estar atento a isso. Estar atento para que a gente não beba água poluída. Né? Que a sede de Deus que tem a nossa alma seja alimentada e seja satisfeita, saciada com a água pura que desce do trono da graça de Deus pelo Espírito Santo. Acho que é por aí. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Reinaldo, você conclui sua reflexão com um testemunho tremendo, né? A gente que se conhece há mais tempo, conhece esse seu testemunho, mereceria com certeza um breviário inteiro, um momento inteiro, mas eu acredito que até através da internet as pessoas podem acessar em algum momento, em algum local que você deu a pregação, essa partilha que você e a Reinalda fazem, que é extremamente forte e edificante, né? Pode ser que pela falha da internet alguém não tenha ouvido o que foi o Reinaldo acabou de dizer. E eu peço que você procure encontrar esse testemunho dele, da Reinalda, dá uma pesquisada na internet para ver. O Reinaldo falou que teve um filho de 3 anos de idade e foi assassinado. Ele e a esposa, pela graça de Deus, liberaram o perdão para essa pessoa. Uma pessoa, inclusive, próxima lá da família, né? Da convivência deles. E aí você pode imaginar o efeito disso na vida deles e na vida de tantas pessoas, né? E por isso que no final ele está dizendo, estou dando um exemplo drástico,
mais drástico do que isso não pode ser, para mostrar que às vezes a gente poderia perdoar coisas bem menores. E às vezes a gente vai arrastando durante toda a vida. E isso vai se arrastando pela nossa vida. Isso, exatamente. Vai caminhando, se não até para o inferno. Dependendo do nível desse rompimento, dessa mágoa no seu coração. Ou se não, você vai purificar isso lá no purgatório. Lá no purgatório. Então, por que não viver isso com a graça de Deus agora e até oferecer este sofrimento para pessoas que estão lá aguardando? É verdade. Meu irmão, reza conosco. Agora a gente está a 5 minutos do final da nossa live. Tivemos essas paradas pela internet. Aí perdemos Próxima vez eu vou procurar uma outra fonte aqui. Vai dar certo. E nós podemos pensar até na possibilidade de uma volta para você entrar um pouco mais, falar sobre essa realidade da cura interior que a comunidade realiza, né? Que esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Reinaldo, uma breve, mas sincera oração para a gente. Obrigado. Só para lembrar, amanhã faz 39 anos que meu filho faleceu. Amanhã. Então, foi muito bom fazer essa reflexão hoje. Senhor Deus e Pai, nós somos muito agradecidos porque o Senhor nos dá tantas condições de perceber a necessidade de aqui buscarmos os meios para evitarmos um sofrimento no futuro. Nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as pessoas, por toda a literatura, por todos aqueles que, de alguma forma, chamam a nossa atenção para essa realidade do pecado na nossa vida, da falta de perdão. Nós queremos, Senhor, crescer em santidade. Nós queremos, Senhor, abreviar o quanto possível for a nossa estadia no purgatório. Nós queremos mesmo chegar no céu. Mas se formos para o purgatório, Senhor, que a nossa vida aqui seja uma garantia de que vamos ter pouco tempo aí. E ensina-nos, Senhor, a aplicar todos os nossos sofrimentos, contrariedades, adversidades, a favor dos nossos queridos que já partiram. Te louvamos e bendizemos, Senhor, por esse dia, por essa manhã, e que a sua bênção se estenda e toque o coração de todos os que estão nos acompanhando, e essa comunidade que promove essa reflexão tão bonita seja ricamente abençoada. Oramos no nome de Jesus, Senhor, pela graça do Espírito Santo, e queremos seguir abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Reinaldo. Muito obrigado, meu irmão, de coração. O Marcos Paulo, talvez seja alguém que você conheça, talvez até da comunidade, ele colocou o link aí no seu testemunho, né? Então, você que está nos acompanhando, eu estou fixando aqui nesses minutinhos que faltam, tá aí, eu fixei no comentário o link que o Marcos Paulo deixou, com esse testemunho completo, né, digamos assim, mais extenso, do Reinaldo e da Reinalda, sobre essa passagem tão difícil, mas um sofrimento que, no mistério da permissão de Deus, foi algo que fez com que os dois crescessem em santidade e tantas pessoas fossem alcançadas também por essa oferta de amor, por esse perdão oferecido. Reinaldo, dá um abraço na Reinalda bem grande. Obrigado, querido. Parabéns pela sua... Ela não está aqui, mas está assistindo. Pronto. Reinaldo, um abraço, querida, para você. Saudade, nunca mais estivemos assim próximo, né? Você é uma pessoa que passa tanta ternura, tanta doçura. Reinaldo, obrigado de coração, né, pela sua vida doada a Deus, de modo especial a serviço da propagação da cultura de Pentecostes. Um abraço grande. Muito obrigado. De coração. Obrigado também a todos vocês. A gente continua unidos no Senhor. Amém. Tchau, obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Olha que participação rica, gente. E a gente vai chegando ao final, por conta do tempo aqui da transmissão, que é 60 minutos gravados. Compartilhe com outras pessoas esse breviário de hoje, né? Todo ele, essa partilha de vida que o Reinaldo trouxe já no final. Procura acessar esse link, conhecer essa história profunda de verdadeiro amor, como o Senhor nos ensinou. Deus te abençoe. Maria